Essa é a terceira parte da aula 3 sobre dinâmica, onde nós vamos estudar agora o exemplo do pêndulo cônico. Esse problema, ele é baseado naquele brinquedo de parque de diversões que o pessoal chama de chapéu mexicano, onde é uma espécie de um carrossel com várias cadeiras penduradas e aquele negócio começa a girar, só que as cadeiras elas tendem a se afastar, né, a aumentar de altura à medida que a velocidade do brinquedo vai crescendo. Então, se a gente olhar para uma única cadeira naquele brinquedo, ele é constituído basicamente da seguinte coisa: ele tem um eixo central, um braço por em uma das extremidades desse braço está no eixo central e a outra extremidade é onde a cadeira é fixada. Então a cadeira está pendurada aqui. Quando o brinquedo está desligado, o que a gente vê é essa situação. Então a cadeira está pendurada por uma corda que eu vou dizer que tem comprimento L e existe um braço, uma estrutura fixa, né, que conecta a cadeira ao eixo central. Esse braço aqui ele tem um tamanho. Eu vou chamar o tamanho dele simplesmente de D. Então essas são as medidas do brinquedo. Aí esse treco aqui ele é posto para girar. Ele posto para girar de tal maneira que esse ponto de apoio fixo da cadeira ele começa a girar em torno do eixo de rotação, que no caso é esse daqui. E uma vez que ele é posto para girar, ele leva junto e coloca a cadeira para girar junto com ele. E a cadeira vai começar a descrever também um movimento de giro, acompanhando o movimento do ponto onde ela está fixa. Então, se o brinquedo gira com velocidade constante, significa que o ponto de apoio da cadeira descreve um movimento circular uniforme de tamanho, cujo raio é igual a d, que é o tamanho do braço que existe aqui. Já a cadeira, ela vai começar a descrever um movimento circular uniforme, só que a distância entre a cadeira e o eixo de rotação vai ser uma distância maior do que o braço do brinquedo. Então, esse brinquedo aqui ele tende a jogar as pessoas mais para fora à medida que a velocidade aumenta ou mais para dentro à medida que a velocidade diminui. Né? Na situação em que ele está totalmente parado, o que acontece é que a posição da cadeira é a distância da cadeira até o eixo de rotação é exatamente igual à distância do braço. Mas à medida que a velocidade vai aumentando, essa cadeira ela vai se afastando do eixo de rotação, que é mais ou menos o que esse desenho aqui está querendo esquematizar. E aí o que eu quero fazer nesse problema é relacionar qual é essa distância que a cadeira vai atingir em relação à velocidade de rotação do brinquedo. Então, olha só, o que a gente pode escrever é que quando o brinquedo estiver em operação e a cadeira for deslocada uma quantidade para trás, para afastá-lo do eixo, essa distância total da cadeira aqui vai ser dada por essa expressão. Ó. Até aqui eu tenho a distância do braço, mais esse pedacinho de distância aqui resultante do afastamento da vertical. Né? Então, se a cadeira descrever um ângulo com uma reta vertical, esse pedaço que está faltando aqui é proporcional ao comprimento da corda, mais multiplicado pelo seno do ângulo, por relações de trigonometria. Né? Então, no final das contas, eu tenho essa expressão, essa relação aqui. Muito bem. A gente está estudando movimento, né? Então, a gente quer saber, quer estudar o movimento da partícula, da cadeira que é posta a girar em torno do eixo de rotação. Eu já sei que é um movimento circular uniforme, só que eu não sei algumas coisas importantes sobre o movimento circular uniforme. Por exemplo, uma das coisas que são essenciais a gente saber para escrever as equações de movimento do movimento circular uniforme é qual é a velocidade de rotação, ou seja, qual é a velocidade angular, né? E qual é o raio da trajetória circular. Essas duas informações são extremamente importantes. Então, pelo desenho aqui, pela forma como o brinquedo acontece, eu já sei que a velocidade de rotação da cadeira é igual à velocidade de rotação do eixo de rotação, que a gente está chamando de ômega. Então, isso aqui é a velocidade de rotação dos dois, tanto da cadeira quanto do eixo, e quanto de todo o resto do brinquedo. Né? Mas eu não sei qual é o raio desse movimento circular. E para saber, eu sei que esse raio aqui ele vai ser maior ou menor à medida que essa velocidade aumenta ou diminui. Então, isso está relacionado com o brinquedo, né? Então, é uma característica sobre o movimento da cadeira que vem de características sobre a operação do brinquedo, né? Então, eu consigo influenciar o movimento da cadeira mexendo no brinquedo, fazendo ele andar mais rápido ou mais devagar.
Então, esse movimento aqui ele é o resultado da interação do brinquedo com a cadeira, de alguma maneira. Eu só não sei como que isso acontece ainda. Outra coisa, existe uma outra coisa que está agindo e interagindo com essa cadeira, que é a força-peso também, né? Porque a gente não pode esquecer que a força-peso é responsável por fazer as coisas caírem, né? Por isso que a cadeira está aqui pendurada, vertical, querendo cair. Se eu cortar essa corda, ela vai cair para o chão, né? Então tem uma outra força que está agindo aqui também, que é a força da gravidade. Então existem duas interações. A primeira delas, a força da gravidade, a força-peso que a gente já bem conhece. E a segunda força é uma força que se transmite por meio da corda, porque seja lá o que for que acontece com o brinquedo, ele só é transmitido para a cadeira por meio da corda. Tanto que se a corda for cortada, se a corda romper, a cadeira vai se desprender do brinquedo e aí não interessa o que acontece com o brinquedo, a cadeira vai ter um movimento próprio dela. Agora, enquanto esse vínculo aqui permanece, quem dita o movimento da cadeira, de acordo com o brinquedo, é a corda. Então, é uma força que se transmite ao longo da corda. Essas forças que se transmitem ao longo de cordas, a gente costuma chamar de tensão ou de tração, né? Tanto faz. Mas eu vou representar pela letra T, então. Então, essa força T é a força de tração que existe na corda, resultado da interação da cadeira com o brinquedo. E a outra força é a força peso, que é resultado da interação do planeta com a cadeira, puxando ele para baixo. Então, essas são as duas interações. Estudar o movimento desse negócio aqui significa entender como que essas interações aqui se juntam para dar uma interação resultante. Porque a força resultante ela é a soma vetorial das duas forças que existem no problema. Então, a força resultante é a força peso mais a força de tração. Muito bem. Então, lembra que lá no sistema, no problema do plano inclinado, a gente escolheu um sistema de coordenadas conveniente para estudar o movimento da moeda, né? Aqui, nós vamos escolher um sistema de coordenadas também. O sistema de coordenadas que eu escolhi é esse que está representado em amarelo. Então, eu tenho um eixo vertical que eu chamei de Z. Esse eixo está na mesma direção do eixo de rotação do brinquedo. E tem um eixo horizontal que eu chamei de R, conforme ilustrado aqui. É um eixo que liga a origem até a posição inicial da partícula. O que a gente precisa fazer é decompor essa força aqui em componentes que estão na direção R e na direção Z, que são os nossos eixos coordenados. Note que a força peso ela já está na direção do eixo do Z, já é uma força vertical. Está na direção do Z, mas no sentido oposto, mas ainda assim na mesma direção. Já a força de tração, ela precisa ser decomposta em duas componentes. Componente R e componente Z. Então, o que nós vamos fazer aqui vamos substituir a força de tração na corda por TR e TZ. Vamos colocar essas duas coisas no lugar, onde TR e TZ são proporcionais à força de tração de acordo com a decomposição em função de seno e cosseno do ângulo θ, que aparece aqui, que inclusive é igual ao ângulo de abertura da corda com a vertical. Então, notem que a componente na direção R, ela está apontando na direção oposta ao R, né? Está na direção do R, mas no sentido contrário. Então, a componente R tem um sinal de menos aqui. Ó, a componente que está na direção R tem um sinal de menos. Enquanto que a componente que está na direção Z concorda em orientação com o eixo do Z. Então, não tem sinal de menos, é só o positivo aqui mesmo. Essa parte na direção Z. A força resultante, portanto, vai assumir essa forma, né? Onde a gente substituiu a tração por TR e TZ no lugar. Colocando todo mundo já nas devidas componentes, a gente chega nesse resultado, que é a força resultante nesse problema, quando escrita em função dos eixos Z e R, como escolhidos, assume essa forma. Então, olha só. Existe uma componente da força que está na direção do eixo do Z, que é a direção vertical, e existe uma componente da força que está na direção do eixo do R, que é a direção horizontal. Esse movimento aqui, assim como lá no plano inclinado, o movimento circular uniforme ele acontece num plano. Então, existe um plano aqui que é determinado pelo movimento dessa partícula. E esse plano está na posição Z igual a zero. É o plano Z igual a zero.
significa que essa partícula ela está o tempo todo com a mesma posição no z. O valor do z não muda nunca, é sempre z igual a zero, independente do ponto da trajetória onde a cadeira estiver. Então, significa dizer que a cadeira está em equilíbrio, em repouso em direção ao eixo z. Não existe movimento na direção do eixo z. Consequentemente, a componente da força que está na direção z deve ser zero, caso contrário ela estaria se movimentando sim. Então, essa componente que está na direção z, que é esse termo todo aqui, ele deve se anular, pois não há movimento na direção z, é o movimento planar, esse que aparece aqui. Sobra, portanto, que a força resultante tem uma única componente e que está na direção do eixo do R, né? Se a gente exigir que esse número aqui seja igual a zero, isso é o mesmo que exigir que a tração que aparece na corda seja dado por essa equação aqui, T igual a mg, que é a força-peso, dividido pelo cosseno do ângulo θ. Essa expressão chega dessa continha. E se eu sei como que a tração depende dos ângulos e tudo mais, eu posso substituir a tração aqui na fórmula da força resultante agora e eu tenho uma força que depende só dos ângulos e da força-peso. Então, fazendo isso, eu chego na seguinte expressão. Além do mais, deixa eu voltar aqui. Além do mais, note que a força resultante ela tem uma característica muito importante. Não interessa onde a partícula vai estar. A força resultante ela está sempre apontando na direção do raio e com o sentido contrário, com o sinal de menos. Uma força que está sempre apontando na direção do raio e tem o sinal de menos é uma força do tipo centrípeta, que é a força responsável por fazer as coisas se movimentarem em movimento circular. Aliás, é o fato dessa resultante aqui estar na direção do eixo R que faz com que o movimento da cadeira seja de fato um movimento circular, igual a gente esperava. Porque essa força aqui é uma força centrípeta. Então, a força resultante, ela atua como força centrípeta nesse problema. A força resultante a gente calculou lá atrás e é dado por essa equação. Ela está na direção do eixo do R, tem o sinal de menos, né? E assume essa forma. Força centrípeta é uma força característica do movimento circular uniforme, pode ser escrito desse jeito. Ela depende da velocidade do angular, velocidade com que o movimento acontece, da massa da partícula e do raio da trajetória. Fazendo essa comparação, igualando essas duas equações, eu chego nesse resultado, que a velocidade angular ela depende do ângulo com o qual a corda se afasta da vertical, de acordo com essa equação aqui. Então, essa equação permite a gente calcular, permite a gente entender como que a distância da cadeira varia à medida que a velocidade da cadeira muda. Porque, como o que a gente tinha discutido lá atrás era isso, né? A gente queria saber como é que essas duas coisas interferiam uma na outra. Eu já sei que a velocidade está relacionado com o ângulo, de acordo com essa expressão. Aí eu gostaria que vocês escrevessem uma equação que dissesse para mim como é que o R, que é o vetor a distância da cadeira até o eixo, se relaciona com essa velocidade angular aqui. É uma simples substituição dessa parte aqui dentro. E eu espero que vocês façam essa continha para a gente ver como é que fica. Só uma observação, dá para chegar aqui nessa equação aqui também, que se a gente calcular o limite do ângulo indo para zero, no desenho, o que significa esse ângulo ir para zero? Significa que a cadeira está parada, né? Vertical. E essa posição aqui, quando que ela acontece? Quando é que esse ângulo aqui vai ser zero? Quando a velocidade for igual a zero. É o que a gente esperava, né? Quando o brinquedo estiver parado, velocidade zero, a cadeira vai estar na posição vertical, que corresponde a θ igual a zero. Agora, e se a gente tomar o limite de θ igual a π sobre 2? Θ igual a π sobre 2 corresponde ao caso da cadeira estar totalmente levantada, na mesma direção que o braço do brinquedo. Ou seja, a cadeira está voando aqui no brinquedo, formando um ângulo de 90 graus com a vertical, tá? Perfeitamente horizontal. Para isso acontecer, a velocidade necessária para isso seria uma velocidade muito alta, infinita. Então, na prática, esse problema aqui, ele acontece assim. Quando a velocidade é zero, o brinquedo encontra-se na vertical, a cadeira encontra-se na vertical. À medida que a velocidade vai aumentando, a cadeira vai se afastando, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais.
mas ela nunca vai atingir os 90 graus, porque para isso necessitaria de uma velocidade muito alta, né? Infinita. Isso não vai acontecer.